Todo analista cara que gosta de futebol catedrático, ele gosta de jogo O jogo ruim. foi um jogo com poucos espaços porque os dois times estavam bem montados. Então Eu quero falar o seguinte. o nome disso aí é jogo ruim na nossa Nos números. Nos números. O Inter teve 7 finalizações ontem. Quais? Nenhuma no gol ontem. Nenhum. Ontem ele não teve tem nenhuma nenhuma. alvo. Aí tu vai. Não, o Inter teve tantas finalizações. Não, mas o Eduardo número tá Cudê do teu fez lado essa aí, o número crítica no gol não ontem. tem nenhuma finalização no alvo. Justiça seja feita, O São Eduardo Cudê. Paulo- Ontem, eu completou a entrevista aqui, ontem ele fez essa autocrítica. Ele disse, olha, uma coisa que nós temos que melhorar é que não dá pra chutar não sei quantas bolas no gol e fazer um gol só. A gente tem que melhorar isso aí. É que aí, mano. E ele não fala foi sobre uma os passes crítica, também, e não né? foi uma crítica individual, É que- assim, é o cara que erra, que nem o Alar errou. Diogo, Eu acho que ele tava falando É que, ali Diogo, de ele entregar na taticamente. real, bom, ontem eu falei que o problema do Inter era o ataque e não a defesa. O Inter tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Inter jogou menos, né? Então a defesa foi Proporcionalmente. menos Sim. exposta, mas ao mesmo tempo o ataque também teve menos chances de fazer gol. Então, beleza, tem uma média, mas isso não esconde o que vem de problema de pré-enchente e pós-enchente. Ontem não tinha como cobrar. Ontem não tinha como cobrar, eu digo porque é a qualidade. Só que o problema não é só quem define. O problema é quem arma para definir. Não tem nada muito claro, escancarado para alguém meter para dentro. Ontem É uma não. grande dificuldade. Mas em outros jogos recentes o Inter perdeu muito gol. Eu tava olhando os melhores momentos do Delfim, tá? Tem uma bola do Alan Patrick pro Wesley, que é a mais clara de todas, assim. O Wesley Lembra? erra, né? Que o Tem uma Wesley bola erra, de um assim. rebote que E o uma bola de Alário... que já é uma bola de rebote. E a bola no começo do jogo, que o Alan Patrick entra e o goleiro Assim defende. como nós projetamos que para São três domingo chances claras o time no do primeiro Grêmio Mas continuará o Patrick tendo os carrega. mesmos desfalques que teve ontem, Diogo Oliveira. Sim, senhor. O Inter não vai ter Alan Patrick e para fazer esse ponto citado pelo Maurício ser ainda melhor, ele precisará ganhar do Lanterna do campeonato. Isso. Como ganhar, como criar mais sem Alan Patrick e sem centroavante? Em condições normais, tomara que não aconteça, hein? Eu quero errar. Em condições normais, nenhum dos dois ganha no final de semana. O jogo do Grêmio é bem mais difícil que o do Inter, né? O Vitória, Contra o Vitória, se, eu acho que o o, Inter se o fez. Inter não ganhar do Vitória, aí o campeonato do Inter também vai mudar de tamanho. Uma O Vitória é o alternativa. pior time do campeonato. Para Eu ti, também o acho, Cuiabá, Marcelo. talvez. Tu seja iria o pior, de mas, Lucas? enfim, Eu acho que eu Quando quase o time do tive. Vitória é pior. Tu iria de Como time, Lucas acho que de o Vitória novo? é pior. Eu te confesso que não. Ontem o Eduardo Cudê, outra coisa que ele falou, pegando esse gancho ainda, Garrinha, que o Inter precisa finalizar mais de fora da área. Diz que o Inter tem bons chutadores e está girando demais a bola, precisa acelerar mais essa definição da jogada. Fez algumas autocríticas. Se falou ali na emergência, o Cudê admitiu que conversou com o Wesley para ele ser um atacante. Né? Então eu não sei se daqui a pouco o Wanderson não pode jogar a linha de 3 ali, é o contra o Vitória, né? Então, o Wanderson pela esquerda, Arangues como meia central, do lado direito Maurício ou Bruno Henrique, e aí na frente tu joga com... Escalei um time aqui. Oi. Vê se vocês Daqui acham. a pouquinho o Gabardo Que a vai ideia é falar. bem igual. Eu acho que o Maurício está fora do Inter já. Quem daqui, tá? Vamos lá. Fabrício, goleiro, óbvio. Bustos, porque ataca. Vitão, Fernando na zaga e René. Certo? Certo. Se quiser botar o Robert Renan, que tu bota. Thiago Jogando Maia. René. Thiago Maia, Arangues e Bruno Henrique, ou Bruno Henrique e Arangues e Johan. Pra ter alguém que possa criar. Wanderson, Wesley e espera. Ataca o espaço que vai ter, esperando, e vai ser feliz Dá com o pra Vitória. fazer isso, Munari? Eu acho que vai Adiantar ser- o Wesley? Pelo que ele falou ontem, ele disse que já tinha conversado com o Wesley antes do jogo sobre essa possibilidade do Wesley jogar como centroavante, como o cara mais adiantado. Ele até cita um lance no final do jogo, que é um cruzamento que o Wesley não acompanha no segundo pau, e ele fala, isso aí é o cacoete do centroavante que a gente vai ter que treinar. Não tem muito tempo pra treinar, né? O jogo ontem foi quinta e vai jogar domingo. Mas pra mim vale tanto pro Renato quanto pro Cudê, assim. Principalmente pro Renato, eu até entendo que era natural o JP Galvão jogar ontem, porque ele era o reserva do Diego Costa e foi o primeiro jogo depois da lesão. Mas assim, o JP deu a resposta que a gente esperava. Mas, gente, desculpa. Se ele botar o Wesley de centroavante, ele vai enterrar a única chance que o Inter tem. Então, É uma esse é um questão. ponto. Gente, Só que ele aqui, vai ó, ter o Não, Wanderson só pra esquerda. No meu ô, time, César. o Wesley não é centroavante. Ele é atacante pelo No meu lado. mas alguém tem que ficar por dentro. No meu time, o Inter espera, Eu entendi. por incrível que vai possa parecer, ter o contra-ataque. Vitória. no Barradão. Contra-ataque. E vai jogar com espaço com dois velocistas, O Inter- tentando fazer com que Arangues e Johan cheguem junto com eles dois, que estarão abertos, e vai ser feliz. O Wesley é o jogador, Munari. Eu não Que colocaria o Johan. ele precisa de espaço para a principal qualidade dele, que é a velocidade. Ele não é nenhum primor técnico, mas é um jogador muito veloz e ele não é aquele velocista de tiro curto, assim, ele corre 25, 30, ele dá uns piques mais amplos, né, para um atacante daquele tamanho. Então ele é um jogador interessante, inclusive, desde o tempo do Palmeiras, no Cruzeiro. Saiu mal do Palmeiras, saiu mal do Cruzeiro, mas a gente sabe que ele tem qualidades. E o Wanderson também. Agora,
Tu não pode tirar ele dessa característica e de alguma maneira sugerir que esse cara jogue de costas pro jogo. Mas é que não é o ideal tirar o Wesley dali. Só que tu tem duas opções. O Wesley pela ponta e o Luca de centroavante, ou o Wanderson na ponta e o Wesley de centroavante. Eu prefiro a segunda opção. Ou nenhum. Não precisa jogar nenhum centroavante. Não, mas é que alguém vai ter que ocupar o espaço por dentro. Os caras que vêm por dentro. Libera mais Arangues, eu botei dois. Espaço quando tu tiver Botei a bola, dois volantes. É isso aí. Agora sem a bola, não. Tá, Dois contra o volantes. Palmeiras, tu lembra o time contra o Palmeiras que tinha 2 ponteiros e aí lesionou o Wanderson? O Cudê de vez em quando ele diz isso. O Inter poderia jogar, não sei. Olha só, Thiago Maia, Bruno Henrique. Arangues, dublê de Alan Patrick. E Dois ponteiros, Wanderson e Wesley, e aí o Luca na frente pra ter uma... pra tentar fazer ele jogar. Frente enfraquece demais. Ele errou Quem pênalti. é o 9? Quem é o 9 da seleção brasileira? Hoje, ninguém. Hoje ninguém. Queremos que seja o Henrique. Henrique. banco, né? Contra os Estados Unidos não teve. Quando tem a bola, não ocupa o espaço? Ocupa. É que assim, ó, a ideia é bem parecida com o jogo lá em Barueri, né? E eu acho que quem pode preencher isso aqui são os outros dois mais habilidosos. Teve uma jogada ontem do Johan, o Johan jogou bem ontem, não jogou mal. Teve uma jogada ontem pela esquerda dele, que quem tenta fazer o centroavante é o Bruno Henrique. Tu consegue preencher isso aqui. Só que concordo com todo mundo. Eu acho que se eu botar o Wanderson ou o Wesley dentro, eles estragam. Né? Esperando bola, eles estragam. Só que é o seguinte, vai ter que ser mais... O Inter completo, com mais 5 titulares, é óbvio que vai ter a bola contra o Vitória. Sem os 5 melhores, não tem. Não tem a bola. Mesmo que seja o time lanterna no campeonato. Eu acho que vai ter a bola. Eu acho que vai ter Contra o Vitória vai ter a bola. Vitória é fraco. Tem qualidade. Não, mas tu vai ter a bola porque tem mais qualidade que o Vitória. Tu não tem Vitória definição. joga assim. O Arangues, o Thiago Maia, o Bruno Henrique, segura a bola, beleza. Mas aí é uma coisa. Só que se Thiago Maia, Arangues e Bruno Henrique ficarem segurando a bola, no onde eles estão, é uma bola inofensiva. Eu não tô aqui para espalhar pânico, não é nada disso, tá? Eu sempre digo que eu vejo futebol com os olhos. Meu coração, eu nem sei se tenho mais coração, acho que não tem. Eu vi Juventude e Vitória. O Vitória está em último na competição, é verdade. Mas é um time veloz no contra-ataque. Vai jogar, morrer contra o Internacional. O Internacional está psicologicamente sem saber como resolver os problemas. O jogo é duro, amigos. Bom, então é o seguinte, espera o Vitória, faz 2 vezes 5, Maurício, né? E depois ataca com 4 em velocidade, com o espaço que tem. O jogo do Juventude com Vitória, o Guerreiro tem toda a razão, o jogo não é jogo pro Vitória ter vencido. O segundo tempo do Vitória é melhor do que o do Juventude, podia ter vencido o jogo. Não é mesmo. Mas eu falei isso ontem, tu me criticou? Não, eu concordei. Tu tá com a memória um pouco... Não, a memória é muito A boa. hierarquia prevê, com justiça, Maurício, que o Johan esteja à frente do Gustavo Prado? Eu ia querer uma vírgula aqui quando o pessoal estava falando para dizer que não compreendo o Johan na frente do Gustavo Prado, embora o Johan seja mais meio-campista, que possa fazer mais função de dentro do que o Gustavo Prado. Ainda assim, já que estamos falando sobre adaptações para o Inter jogar domingo, o Gustavo Prado deveria estar à frente do Johan. Porque o Johan recém voltou de lesão, porque desde antes da lesão ele nunca conseguiu dar uma resposta tão plena. E na promessa que o Gustavo Prado faz quando entra, desde que o Cudê o revelou, o mérito é do Cudê, mas depois, por alguma razão que eu desconheço, ele para de insistir com ele, para o jogo de domingo entre um e outro, eu não vou de Johan, eu vou de Gustavo Prado. Aliás, e o lugar onde o Wesley menos pode render do meio para frente é centralizado na frente. Né? Ele não consegue nem se virar. O Johan jogou bem contra o Tomayapo. Ele dá o passe pro Bruno Gomes. A bola é dele, pro gol. A bola dele. Aquilo que está faltando pro Inter. A assistência, onde o teu companheiro vai ser muito feliz ao finalizar, né? Enfim, tá falando muito isso pro Inter. O Inter não tem uma bola. Que o Alan Patrick dá, obviamente, todo jogo tem uma. Sim. Ele deu lá em Juventude. Mas não pode ser só um lá jogador no Jacone, lá ele deu. Ele deu e o Wesley errou. Cadê o menino da base, de meia do Inter, que Gabriel no final Carvalho. Do ano passado se falava que 3 meninos seriam muito utilizados? O zagueiro, o centroavante e o meio. O meio é o Gabriel Carvalho. Ele tava no banco, né? O Prado passou essa FIVA, só que sempre que ele usou o Gustavo Prado foi pelo lado, né? Mais pelo lado direito. O Ricardo Matias. Pelo lado 19. Tem 19. Gustavo Prado já devia estar sendo preparado. Que eu acho que a questão do Johan... ao Maurício, que daqui a pouco vai ser vendido. Mas ao Maurício, é que o Alan Patrick ontem, o Alan Patrick iniciou naquele posicionamento como o segundo atacante, junto com o Luca. E aí, quando ele perde cedo o Alan Patrick, né? Eu não achei que o Johan entrou mal no jogo, concordo com o Potter. Não foi mal. Ele não entrou mal no jogo. Eu acho que o maior problema do Inter ontem foi o centroavante. O Luca, porque o Luca não deu seguimento a nenhuma jogada. O Luca não conseguia segurar a bola.
E voltando a essa história, a ideia do Wesley. O Wesley chegou a jogar como centroavante no Cruzeiro no passado. Não foi bem, é verdade, mas chegou a jogar ali. Por isso que tá no Beira-Rio. Exato. Eu acho que é por isso que ele pensa assim no Wanderson, porque o Wanderson, o melhor Wanderson, claro que tá voltando de lesão, ele pode te dar essa jogada que o Wesley dá pela esquerda. E aí tu tem o Wesley por dentro. Mas o pode dar mas o não Wesley vinha por dentro podendo. é matá-lo. O Wanderson não vinha fazendo isso. O Munari não vinha. Ele teve um momento. Não, ele pode, mas ele não vinha fazendo. Munari, Por isso que ele perde o lugar pro Wesley. Vamos pensar com a cabeça do Cudê. Ontem a gente pensou com a cabeça do Renato, todo mundo acertou. Ia jogar o JP Galvão. Beleza. Cabeça do Cudê. Ele quer esse cara que ele não tem mais. Quem é esse cara que tá na frente de todo mundo? Quem é que começou o jogo lá no Tomayapo? O Johan. Né? Mas o Johan é do Alan Patrick. Beleza, ele vai jogar fora. É titular contra o Esse Barra. joga. Esse vai jogar certo. O Bruno Henrique joga porque o Maurício tá fora, o Alan Patrick joga. Ele tá louco pra escalar o Wanderson. O Luca não tá indo bem. Ele pode trocar o Luca. Quem vai colocar? Tem um outro centroavante? Não tem. Então ele vai mudar. Ele vai ter que mudar. Ou ele vai insistir com o Luca. Ele vai falar, Luca, foi mal? Tudo bem. Mais uma chance. Que aliás, eu acho até que a chance mais forte é a repetição de time. Na real, né? Só com o Johan entrando no lugar do Alan Patrick. Alan Patrick se machuca, quem entra? Ontem. Então, tá escalado o time. E o Gustavo Prado entrou pelo lado. O Gustavo Prado vai ser uma opção pro decorrer do jogo no lugar do Bruno Henrique. Na real, não vai ser meu time. O Wanderson tá no banco ainda, o Gustavo Prado, claro, tá no banco, enfim. E o time vai ser o mesmo que aos 5 minutos ele monta com a saída do Alan Patrick. A não ser que o Alvaro volte, né? Mas assim, enquanto tiver o Talvez Alvaro o fora... mercado, enfim. Borré e Valência, a primeira, na melhor das hipóteses pro Inter, é Equador ou Colômbia cair fora na primeira fase da Copa América. Não é provável, porque é um time que acabou de fazer o quinteto em cima dos Estados Unidos, que com o Brasil empatou, embora fossem times diferentes. Tal, né? A Colômbia é a chance maior que passe. Tá no grupo do Brasil. Brasil e Paraguai são os principais adversários. O Equador é México e Venezuela os mais principais. Então até 2 de julho tem esse problema. Com o Alvaro fora, mesmo que o Luca jogue domingo, eu não imagino uma sequência de jogos grande pro Luca. Então ele precisa encontrar uma alternativa. Geralmente a gente torce pelos nossos jogadores quando eles estão nas seleções, né? Agora tem que ser completamente ao contrário. Tem que torcer pro Soteldo. Soteldo ou Valência. Um dos dois volta antes. Ou e a mesma coisa pra... Villaçante ou Borré. Villaçante e Borré é mais difícil. Teria que o Brasil cair fora pra passar os dois. Né? Então Villaçante ou Borré, um dos dois volta na primeira fase. Aí, viu, César? Dá uns bons churrascos. Eu tô pensando aqui uma maneira de escalar esse Inter pra ganhar do Vitória. O Ricardo Matias não poderia ser o centroavante para abrir Wanderson de um lado e abrir o Wesley do outro? Mas é que assim, eu tô tentando. Poderia. O Cudê não é um homem de muitas surpresas. Não jogou nenhuma vez. Surpresas, eu tô falando. Mas ele podia só acertar. O Renato, de vez em quando, tem surpresas. Só que o Renato tem uma característica: ele tem a surpresa depois tira. E depois ele tira. Mas o que me deixa dúvida é que assim, foi uma surpresa do Eduardo Cudê. Sim. Ele que botou. Tanto que eu falei, dificilmente é um homem de surpresas. Eu acho que ele vai escalar o time que o Alan Patrick saia. Vai ser a mesma coisa. Cara, se o Alário voltar, entra no lugar do Luca, acabou. Óbvio. Que o Ricardo Matias me dá a mesma dúvida do Luca. Não consigo imaginar que o garoto que não jogou ainda vai chegar e vai num jogo de Série A mostrar que é o jogador da função. Eu compreendo a sua dúvida, Cristiano, mas aí nós entramos em algo que a gente acaba criticando aqui com razão, e é quase que ata de mesa que a gente critica. Por que é tão mais fácil aparecer no Flamengo, ou no Palmeiras, ou no Atlético Mineiro, o jogador da base, e aqui a gente abre um caminhão de dúvidas sobre o cara que vem da base? Maurício, posso... E o Lucas parcialmente, para mim, parcialmente... Parcialmente, eu acho que a formação do também. Inter nos últimos anos tem sido muito...